Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Peclar, eu sou tutor de anatomia da Unirio e hoje eu vim falar com vocês sobre a aula de classificação das articulações. Vamos fazer uma aula, pelo menos tentar fazer uma aula breve. Bom, o roteirinho que a gente vai falar, as classificações podem ser feitas pelo potencial de movimento em sinartroses e diartroses, possivelmente anfiartroses também, e também pode classificar as articulações sinoviais com base em analogias mecânicas, dobradiça, pivô, elipsoide, plana, selar, condiloide. A gente vai ver mais a fundo. A classificação pelo movimento. Então, eu falei das sinartroses, eu falei das diartroses. As anfiartroses, elas são meio que uma incógnita. Por quê? As sinartroses, elas respondem pelas articulações fibrosas. As anfiartroses, elas podem ou não responder pelas articulações cartilaginosas, dependendo do autor que você consultar, ok? Então, tem autor que você vai consultar, que vai falar que as sinartroses também respondem pelas articulações cartilaginosas, e tem autor que vai falar que essas são as anfiartroses, enquanto as diartroses são sempre as articulações sinoviais. Mas para a gente não vai fazer tanta diferença, porque a gente vai se referir como articulações fibrosas e cartilaginosas. Então, essa nomenclatura não faz muita diferença para a gente agora, não. As articulações fibrosas, elas vão ter pouco ou nenhum movimento e são estabilizadas por tecido conjuntivo denso não modelado com alta concentração de colágeno. Aqui estão os principais exemplos, que são as suturas, as sindesmoses e as membranas interósseas. Vamos falar um pouquinho de cada uma. As suturas, elas são as articulações encontradas no crânio e elas são basicamente entre os ossos do crânio, esse tecido conjuntivo que vai servir, em primeiro momento, para comportar o crescimento da cabeça, o crescimento do crânio da criança, e no segundo momento para fazer a articulação rígida propriamente dita. A gente pode ver aqui na vista lateral também, isso eu marquei meio a mão livre, tá? Porque eu queria mostrar certinho o desenho. Bom, pode acontecer com a sutura também, é que a sutura ela pode ossificar no processo que a gente chama de sinostose. Sinostoses são as articulações calcificadas, articulações ossificadas. Então, as suturas viram ossos. Isso é mais comum na sutura coronal e na sutura sagital do que na sutura escamosa, ou seja, essa da vista lateral, principal da vista lateral. Mas também nenhuma regra específica sobre isso, ok? Só saibam que essas suturas podem ossificar, isso é mais comum com a idade. As sindesmoses, elas são feixes grossos de tecido conjuntivo, e você pode ver essa sindesmose, por exemplo, tíbio-fibular no final da membrana interóssea. Você também pode ver um tipo de sindesmose único ao dente que chama gonfose, que são esses ligamentos periodontais que ligam as raízes do dente até o osso alveolar, tá? E essa foto é o procedimento de uma reconstrução de sindesmose por um cirurgião, para vocês verem por onde é o acesso, mais ou menos. As membranas interósseas, elas são feixes grossos de tecido conjuntivo também, mas que vão ligar toda uma margem de um osso a uma margem de outro. A gente tem duas membranas interósseas no nosso corpo, que são a rádio ulnar e a tibio-fibular. Aqui, a foto anatômica é da rádio ulnar, e vocês conseguem ver essa membrana interóssea. Essas estruturas são bem rígidas e elas são bem firmes, porque elas servem para a gente dissipar as forças e um osso ajudar o outro nessa carga e impedir um afastamento de um osso pelo outro. Então, a gente está falando de várias forças internas e externas, isso eu vou explicar na outra aula, tá? Força interna e externa, que vão tentar separar esses ossos e as membranas vão segurar. Inclusive, os ossos podem ser solidários um ao outro nas fraturas, ou seja, e nas luxações, ou seja, quando um quebra, o outro quebra junto, só por conta dessa membrana interóssea fazendo essa força, para vocês terem noção da tensão que essa membrana é capaz de suportar. As articulações cartilaginosas, elas são articulações de pouco ou nenhum movimento, são estabilizadas por cartilagem hialina ou fibrocartilagem. E os dois tipos principais são as sincondroses e as sínfises. As sincondroses são as placas epifisárias, que a gente conhece, ficam no final dos ossos longos, entre a epífise e a metáfise. Aqui a gente consegue ver no cadáver. Esse cadáver era uma criança ou um adolescente, muito provavelmente, porque ele ainda tinha placa epifisária, ou seja, ainda tinha onde crescer. Aqui numa representação gráfica e aqui numa representação radiológica. A gente consegue ver essa placa epifisária, esse tecidozinho de cartilagem hialina que ainda vai ossificar. Vocês vão ver depois, quando forem ver histologia, que quando ele ossifica, esse processo ele vai criando o osso e vai aumentando o tamanho desse osso longo. Então é daí que vem o crescimento, ok? Das sincondroses. E a sínfise, a gente pensa muito direto na sínfise pública por conta do nome, tá? Mas não é só por aí.
A sínfise é um tecido cartilaginoso grosso, denso, entre dois ossos, que vai permitir certa compressibilidade e distensibilidade. Além da sínfise púbica, a gente tem uma sínfise entre o manúbrio e o corpo do externo, e a gente também tem a sínfise entre as vértebras, que são os discos intervertebrais, tá? Isso vai permitir mobilidade na nossa coluna. A gente consegue ver aqui um disco intervertebral numa ressonância magnética, nessa imagem aqui de baixo. A sínfise mandibular não é uma sínfise, tá, gente? É só um nome para o marco anatômico, ok? Ela já foi uma sínfise, mas ela veio a ossificar numa sinostose, e aí a mandíbula é um osso único. As articulações sinoviais. Aí a gente varia bastante de acordo com a forma que a articulação se apresenta. Pode ser pouco ou pode ser muito movimento. Elas são compostas e estabilizadas por diversas estruturas e músculos, e a gente vai entrar a fundo também na próxima aula. E sua classificação vai se basear em analogias mecânicas, em dobradiça, em cela. A anatomia ela tem muito disso, né? Enfim. A articulação plana, a gente consegue ver nos ossos do carpo, nas articulações costo-vertebrais, nas articulações costo-externais, entre o segundo e sétima costela, tá? E essas articulações, elas são basicamente uma superfície óssea praticamente plana contra outra superfície óssea praticamente plana. E elas podem permitir movimentos biaxiais ou triaxiais, dependendo se elas permitem ou não a rotação entre os dois ossos. A superfície em gínglimo, a articulação em gínglimo é bem clara da gente ver. Podem ver aí na una, por exemplo, esse formato de chave de fenda. Ela é um movimento uniaxial de flexão e extensão. Essas imagens radiológicas deixam bem claro o que uma articulação em gínglimo faz. Essa primeira é a do cotovelo, e é um gínglimo verdadeiro, né, uma dobradiça verdadeira, enquanto a gente, da direita, a gente vê a do joelho, que é um gínglimo modificado. Então, é uma articulação mais complexa, uma articulação bem complexa, na verdade, essa do joelho, mas ela tem basicamente a mesma função que a do gínglimo, ou seja, flexão e extensão. A articulação trocoide em pivô é quando você tem uma estrutura óssea sendo circundado por uma outra estrutura óssea ou ligamentar, e essa estrutura óssea original vai fazer um movimento em rotação. Isso é muito claro na articulação atlantoaxial, que a gente tem o dente do áxis subindo para a vértebra do atlas, e essa vértebra do atlas vai envolver isso com tecido ligamentar e vai permitir a rotação do nosso pescoço, rotação da nossa cabeça, tá? E aí, outro exemplo é a articulação radioulnar proximal, que vai permitir a supinação e a pronação da mão. A articulação congelar ou elipsóide, ela basicamente, pensa numa esfera, uma superfície convexa, sendo recebida por uma superfície côncava. Isso é uma articulação esferoide. A articulação congelar, pensa numa elipse, sendo recebida por uma superfície, um buraco em formato de elipse. Essa é a articulação elipsóide. A gente vai falar da esferoide já, mas a elipsóide ela vai permitir dois tipos de movimento, uma articulação biaxial, em flexão, extensão e adução e abdução. Ela não é tão móvel quanto a esferoide, mas ela tem um grau amplo de mobilidade. A celar, ela está presente entre o osso trapézio e o primeiro metacarpo, ou seja, o primeiro metacarpo é do polegar, e ela vai ser uma articulação biaxial também, vai permitir circundação, tá? Trapézio, primeiro metacarpo, é basicamente o único lugar que ela está presente no nosso corpo. A articulação esferoide, como eu falei para vocês, é uma superfície, uma esfera sendo recebida por um buraco em formato de esfera, uma superfície convexa sendo recebida por uma superfície côncava em formato de esfera. E essas articulações são as mais móveis do nosso corpo, elas permitem movimento triaxial com relativo grau de liberdade, e esse grau de liberdade vai variar dependendo de qual articulação é. A gente vai entrar mais a fundo quando for falar dessas articulações, mas, por exemplo, o quadril é menos móvel que o ombro, porque o quadril tem uma função mais de estabilização, enquanto o ombro tem uma função mais de movimentação. E pensa, por exemplo, num arremessador de beisebol que pega a bola lá de trás e arremessa com força. Pensa em todo o arco de movimento que ele tem que fazer, toda a musculatura que ele tem que recrutar. Então, você precisa ter uma articulação esferoide e uma estabilização grande. Vou passar um videozinho aqui. O arremessador olha o movimento, ele ganha umas articulações novas no rosto. Bom, então, resumindo, as diartroses, a gente tem a diartrose esferoide, é a primeira. Segunda é condilar, celar, gínglimo, trocoide e plana. Essas são as minhas referências. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha ficado claro.
e espero vocês no próximo vídeo sobre os conceitos extras em articulações.